Muitos sinais apontam claramente para a volta de Jesus, mas esse é um dos mais assustadores e tristes do Apocalipse. É a apostasia. Mas afinal de contas, o que é apostasia? No sentido da palavra, significa abandono, ou seja, abandono da fé. É um dos sinais do fim dos tempos, onde Paulo deixa claro que a vinda de Jesus não ocorreria sem que antes houvesse esse sinal. É um sinal espiritual onde uma parte da Igreja de Cristo iria se contaminar e se desviar dos caminhos dele. Pois então, como eu posso identificar se esse evento trágico já está ocorrendo? E de que maneira ele se manifesta no meio da igreja? Vem comigo que eu vou te mostrar 3 sinais da apostasia para juntos sabermos se já está ou não acontecendo aqui na Terra. Mas antes de começarmos, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nossos vídeos que te edificarão na caminhada com Cristo. Amém? O primeiro sinal da apostasia são os escândalos. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sim, o escândalo seria uma das faces da apostasia. Na apostasia, a igreja seria palco de vários tipos de escândalos envolvendo líderes, obreiros e membros, e esse tipo de comportamento iria também ecoar por todos os meios de mídia e comunicação. Essa parte de pessoas dentro da igreja iriam manchar e denegrir o evangelho com suas palavras e atitudes. Haveria uma delação entre os próprios irmãos, que antes deveriam viver de maneira correta. Uma rede de fofocas e pecados expostos, de maneira que muitos se afastariam do caminho de Cristo devido a tamanha decepção com tudo isso. Mas o que a Bíblia tem para nos dizer sobre essas pessoas, que além de escandalizar o nome de Cristo, também desviam muitos irmãos do caminho correto? Vejamos em Mateus capítulo 18, no verso 7 ao 8, o que a palavra nos diz. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, toda vez que vermos alguém pecar, ou alguém nos confessar um pecado, devemos ter a sabedoria e a consciência de não espalhar e não propagar para gerar escândalos. Vejo muitas pessoas nas redes sociais que ficam o dia todo compartilhando escândalos como forma de repúdio, mas que no fim estão ajudando a denegrir o Evangelho de Cristo, porque a pessoa que está fraca na fé ou está caminhando até a fé cristã é profundamente atingida por isso. Então, muito cuidado também com o que você posta ou compartilha, e também ore e vigie para que você também não cometa nenhum escândalo, porque Satanás, nosso inimigo, só está esperando uma brecha para nos atingir. Por isso, Cristo deixou claro que abomina isso, e irá punir todos aqueles a quem praticam escândalos e desviam muitas pessoas do caminho da fé. Essas pessoas que tumultuam e escandalizam dariam palco para um outro tipo de líder que falaria tudo o que essas pessoas gostariam de ouvir. Por rejeitarem o caminho de Cristo, iriam se adequar aos próprios erros. E então, o segundo sinal da apostasia seria o aumento dos falsos profetas. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Logo após essas pessoas rejeitarem o caminho da santidade e da justiça, iriam então dar ouvidos a outro evangelho, não aquele de Cristo que morreu na cruz, mas um evangelho distorcido, manipulado, manchado. Daí então surge o falso profeta, que é aquele que diz o que a pessoa quer ouvir, com o evangelho distorcido e terreno, que faz com que a pessoa se acomode em seus pecados e não corra atrás do eterno, mas do que é passageiro. Esses falsos líderes iriam explorar seus fiéis e se levantar contra qualquer um que ousasse a lhe confrontar com a verdade.
Vejamos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre o caráter deles. Em Mateus capítulo 7, do verso 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Dessa maneira, devemos ficar atentos, porque o sinal de quem é de fato um servo de Cristo é a regeneração ocorrida pelo Espírito Santo, e essa obra deve ser nítida aos nossos olhos. Arrogância, distorções bíblicas e falta de arrependimento são características muito específicas de um falso profeta, e sabendo disso, devemos nos manter o mais distante possível desses lobos disfarçados. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Dessa forma, então, saberíamos quem é de fato um impostor, e assim podemos nos distanciar desses falsos mestres que estão caminhando para o caminho da perdição, onde também estão indo muitas pessoas que estão gostando de ouvir um falso ensino e de viver de maneira pecaminosa. Mas então, vamos para o último sinal, que é apenas uma consequência desses dois já citados aqui. O terceiro sinal da apostasia seria o esfriamento do amor. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O mais triste desse sinal é que fala de um esfriamento dentro da igreja, pois o mundo não conhece o amor, porque Deus é amor. Pelo aumento do pecado, e por se cultivar ele no coração, o amor se esfriaria. Assim, então, no lugar onde deveria haver comunhão e compaixão entre irmãos em Cristo, haveriam desavenças e ódio, um assombroso sinal de rebelião contra Deus, fazendo com que Satanás ganhasse campo e distorcesse o sentido do cristianismo. Como poderia um servo de Cristo chegar a tal ponto e se macular tanto com o pecado, a ponto de rejeitar o caminho da verdade? Seriam irmãos que se desviaram, ou seriam falsos irmãos que nunca tiveram comunhão verdadeira com Cristo? Vejamos o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Nessa parábola, Jesus compara o justo ao trigo e o ímpio ao joio. Assim, Cristo deixa claro que numa plantação, significando a igreja, haverão os justos, mas também haverão os ímpios. E Cristo pede para que não retiremos eles do nosso meio, ou seja, do corpo de Cristo, mas que deixemos para ele separar no último dia para serem julgados. E Cristo também nos alerta de certos tipos de pessoas que iam surgir no fim dos tempos, que seriam fruto dessa falta de amor. Vejamos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Vendo todos esses sinais da apostasia, podemos afirmar que de fato estamos vivendo nessa era, onde a igreja tem se desviado de tal forma
que está difícil de distinguirmos quem é o crente e quem é o ímpio, mas não se deixe abalar. A igreja pura de Cristo não se dobrará a esse engano que viria, pois o nosso Redentor nos chamou para vencer e para a santidade. Pois então, que nos revistamos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra qualquer cilada do inimigo. E é isso que Cristo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e parentes e te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus.